Fala galera! Eu tô aqui diretamente dos estúdios da Ritmos para gravar mais um podcast Vozes da Cidade. E hoje a minha convidada já foi vocalista de banda, é bailarina, atriz, jornalista e é apaixonada pelo mundo da leitura. Hoje eu vou bater um papo aqui com Diana Ribeiro. Diana, quero te agradecer, por ter aceitado meu convite de vir aqui, bater esse papo comigo e contar um pouquinho da sua história, da sua vida profissional. Muito obrigado. Poxa, eu que agradeço. Estou muito feliz de poder estar aqui nesse local. Primeiro que quando eu cheguei, esse local aqui diz muito sobre a minha vida. Aqui o estúdio da Ritmos é um lugar que eu já estive quando eu era criança. Sim. A gente vai contar daqui a pouco. Sim. Eu que agradeço o convite, quero muito poder contribuir, falar um pouco da minha vida, da minha relação com a arte e com você que está fazendo um grande trabalho com esse podcast. Muito obrigado. Diana, eu falei da sua vida artística um pouquinho, de cantora, atriz, bailarina. Vamos começar por aí, Porque você sempre foi muito envolvida com arte desde muito pequena, O que foi que começou primeiro na sua vida? Porque você canta, dança, atua. O que começou primeiro na sua vida? Eu acho até difícil de responder, porque eu não sei nem te dizer se a gente nasce com um dom ou, se tem algo que desperta em algum momento. Eu sempre amei música. A minha casa sempre foi um lugar muito musical. Por quê? Meu pai amava violão, não sabe tocar, mas a gente sempre teve um monte de violão ali à disposição, Sim. Então a gente começou a fazer aula de violão, então começa a aprender aquelas músicas. E eu me destacava um pouquinho na hora de cantar. As pessoas falavam, nossa, ela canta bem. Aí começou, vai em um lugar, alguém chama, vem cá, você quer cantar aqui? Aí eu sempre cantava. Então eu comecei a perceber que as pessoas gostavam de me ver cantar. Sim. De me ouvir cantar. E aí, ao mesmo tempo, eu amava a dança. Pedia a minha mãe, eu rodava na ponta do pé. Tem várias fotos rodando na ponta do pé quando criança. E minha mãe dizia, gente, de onde essa menina vê isso, E eu demorei muito a começar a aula de dança. Éramos 3 meninas, somos 3 meninas lá em casa. E primeiro, não dá para todo mundo estar junto. Então as 2 entraram. E eu, mãe, eu quero tanto e tal. Elas entraram, saíram e depois fui eu e amei a dança. Eu me dedicava, ficava horas aqui em São Fidélis, A gente ficava na época na Suplesse, fiz na Corpeação também. Então aí era a música, a dança. O teatro foi surgindo, era uma forma da gente ganhar um dinheirinho extra. Verdade. E eu sempre gostei, fui muito participativa nas coisas da escola, por exemplo. Então, tinha oportunidade, eu ia, E aí conheci Eli Correia. Eli Correia tinha as ideias mais malucas. Então, eu quero que Diana cante do alto do telhado na biblioteca. Eu ia, Sim. Cantei lá no rancho fundo. Então, eu acho que assim, você vai se destacando sem querer, ocupando o seu lugar, assim. No ensino médio também me lembro de um teatro lindo com a professora Dalvinha, e aí já com Vidas Secas. Então, quando você vê, você tem uma vida de arte, E foi isso que foi acontecendo. É muito legal isso, Diana, porque assim, na verdade, eu acho que apesar de você gostar, você nunca talvez parou para pensar do quão grande você tem de carreira nessa área, De balé, de dança, de música e de teatro também. Eu lembro que você, quando a gente fez junto o teatro do Alto de Natal, que era Eli Correia dirigia lá, fazia com a gente, e aí você chegou a cantar uma música, que você teve que aprender. Como é que foi isso? Teve isso também na sua vida? Tive. Dona Margarida, eu fui à casa dela. E ela me ensinou a cantar o Magnífica em latim. Então, eu comecei com a menininha que subia as escadas para chamar a mãe no início. E depois eu já era Nossa Senhora. Então, eu tive que aprender essa música. Também houve uma apresentação de dança que misturava todas as artes. Eu cantava também. E uma arte puxa a outra, Verdade. Eu sempre acho que tive muita sensibilidade para todos os tipos de arte. Tem uma que eu não tenho capacidade de fazer, que é desenho e escultura. Mas eu tenho uma admiração, sabe? Eu fico extasiada, assim, por certas esculturas. Então, acho que quem tem sensibilidade para uma coisa tem para outra. E falando de música, eu tenho uma particularidade, assim, muito interessante. Eu acho que eu não capto a música igual as outras pessoas.
a música, ela entra, sabe? De um jeito que se eu não estiver gostando, por exemplo, eu fico extremamente irritada e eu quero sair do lugar. Sim. Se a música, por exemplo, se tiver alguém cantando e não tá no tom, aquilo me deixa meio perturbada. Então, assim, muitas vezes eu não sou tão... Às vezes eu sou um pouco intolerante, dependendo do lugar. Sim. Porque eu digo, eu não consigo. Tem gente que fala assim, não pensa na música, né? Pensa em outra coisa, eu não consigo. Se tiver música, tem que estar me agradando. É algo meio que divino, assim, pra mim. É uma coisa que você gosta tanto Isso. que se não tá bom pro seu ouvido, Isso. chega a incomodar, né? Ou me desconecta ou me conecta. Sim. Eu já tive momentos assim de estar ansiosa, de estar muito agitada e precisar de uma música clássica, por exemplo. Parece que aquilo me recoloca, sabe, no Te lugar. volta pro eixo, né? Exatamente. Outras épocas eu tô precisando me animar e aí coloco alguma coisa, eu boto um reggae que me acalma também. Sim. A música tem um poder terapêutico pra mim. Quão grande é o poder da música, né? Em todas as etapas da nossa vida, né? Seja para acalmar, seja para agitar. Eu costumo usar música até para trabalhar. Eu já, na época da faculdade, eu chegava a ficar no computador com fone no ouvido, com a televisão ligada, mas com fone no ouvido, porque precisava daquela música ali. Eu, particularmente, uso música pra tudo. Você também tem essa pegada com música, né? Pelo que eu tô vendo, sim, né? Sim, quando a gente chega, por exemplo, numa festa de aniversário e às vezes não tem música, parece que tá faltando alguma coisa, né? Parece que tá todo mundo meio sem graça. Na verdade é porque tem um vácuo. A música preenche mesmo os espaços e não sei se já existem estudos tão profundos. Eu acho que a gente ainda não tem noção do que a música faz com o ser humano, assim. É das verdade. relações. Hoje, há um tempo já, né? A música é usada até como terapia também, né? Sim. Isso é muito legal. Agora, Diana, você falou assim, que são 3 meninas na sua casa, né? Você e 2 irmãs. Você é a mais nova? Eu sou a mais nova. Você é a mais nova. E as meninas lá também curtem essa pegada de arte, música e Sim. dança? Sim, porque é o que eu tô te dizendo. Na minha casa sempre foi uma coisa muito cultural. A gente é muito falante, a gente não é silencioso, a gente não fala alto, mas a gente fala o tempo todo. Sim. E a música, eu acho que é a principal, assim, que todas elas gostam. Todo mundo sabe tocar um pouquinho de violão. Eu disse que meu pai não sabe tocar, mas tem umas que ele pega, assim, faz um lá menor, mi. Lá menor, mi. Ele sabe. Então, todo mundo, se a gente fizer uma roda só entre a nossa família, vai sair ali um som, sabe? Sim. E agora eu tenho um sobrinho que entrou de cabeça. Agora esse já foi pro lado do rock, tá amando. Eu vou à casa dele, ele tá lá, né? Acompanhando, e eu fico babando. Falei, esse vai ser o que a gente queria ser. É muito legal essa questão da dedicação que as pessoas têm, né? Quando gosta e se dedica a aprender. Isso é muito importante. Então, seu pai, na verdade, foi o culpado de vocês gostarem tanto, assim, de música, né? Sim. Apesar dele, você falar aí que ele não sabe tocar, né? Acho que o melhor ele fez, que foi incentivar vocês a gostarem de arte, cultura, que você é prova viva disso, né? De teatro, dança, música, passeia por todas as áreas das artes. Isso, eu falei do violão, mas lá em casa sempre teve todo tipo de instrumento. Meu pai sempre teve atabaque, pandeiro, chocalho, que ou ele fazia com arroz e latinha, ou tinha chocalhinho mesmo. Então, assim, a gente tem sempre um instrumento pra todo mundo, sabe? Se você não sabe tocar nada, pega um chocalhinho ali, vai tocar meio fora do ritmo, mas tem instrumento pra todo mundo. Mas vai, dá pra montar uma banda se bobear, né? Isso. Diana, e aí você também, você sempre gostou muito dessa área de comunicação, né? Muito nítido, a gente olha pra você e percebe que isso é natural na sua vida. Você é muito comunicativa e sempre foi. Eu conheço você tem um tempinho, né? E assim, você sempre foi muito comunicativa, muito falante, expressiva. E aí você é jornalista, né? Por formação, você é jornalista. Como é que foi isso? Essa questão assim de você sentir essa necessidade de buscar uma formação? Como foi isso? O bom seria se todo mundo tivesse, assim, a clareza do que mais gosta, né, de fazer. E do que você tem o dom. Eu tô falando isso, parece uma coisa boba, mas não é todo mundo que consegue descobrir o seu próprio dom. Verdade. Né, ao longo da vida. E eu tive primeiro, eu amava leitura, amo ainda, e eu escrevia muito. Essa é uma coisa que eu preciso voltar, inclusive, pensando bem aqui. Eu tinha muita facilidade de escrever. Sempre tive muitos livros em casa, porque minha mãe é professora de português, literatura. Eu comecei a achar assim, gente, eu acho que isso vai ser uma coisa boa. A gente tinha a Rádio 93 aqui em São Fidélis, tem ainda? E eu brincava com as fitas, velha eu, né? E fingia
que eu Sim. era a locutora, né? 93 FM e tal. E o que era mais parecido com isso era a faculdade de comunicação. Então, no período que eu estava ali no ensino médio, eu comecei a pensar, falei assim, acho que eu quero isso, mas ao mesmo tempo eu tinha tanto medo. E as pessoas em São Fidélis que tinham feito jornalismo diziam assim, não faz não. Que área difícil. Eram pouquíssimas pessoas. Era uma área muito difícil em São Fidélis. E aí eu lembro que a minha avó uma vez falou assim, olha, não inventa moda. Não inventa moda, porque em São Fidélis a gente tem que ser professor para ter profissão. Ela não estava errada. Se você quiser ter uma profissão, mulher tem que ser professora. Entendeu? E eu falei assim, mas eu queria. Mas eu tive a sorte de ter pais muito maravilhosos, que falavam, filha, você tem dom. Isso eu tenho certeza que você vai dar certo nisso. E eu estudei com várias outras pessoas que não tiveram essa mesma bênção. Sim. Né? Porque muitos estavam ali contrariando os pais. Os pais queriam que fizesse medicina, direito. Não, mas eu queria fazer jornalismo. E eu tive eles me incentivando, não, vai que vai dar certo. Então, eles foram muito sensíveis em entender o que eu gostava, em me apoiar, mesmo sabendo dos riscos. E, assim, não sei se eu fui uma primeira que abriu o caminho, assim, mas depois de mim vieram vários, assim. Hoje tem um monte de gente em São Fidélis que já trabalhou em TV, que fez jornalismo, que tá aí, tem os sites de notícias também. E é isso. Sim, Diana, antes de continuar falando do jornalismo, eu preciso voltar um pouquinho na música, porque você já gravou um CD, inclusive aqui, né? Eu não posso esquecer de falar isso, que acho que é uma coisa muito legal, que o estúdio ainda era o pequenininho, né? Que era só a parte ali da frente. Hoje a gente tem esse estúdio bem maior. Inclusive, acho que você pode voltar e gravar um novo agora, acho né? que agora tá no meu momento. Agora sim, agora vai, vamos. Eu acho que pode voltar para fazer umas coisas legais aqui. Mas como é que foi isso? Você gravou um CD? Foi muito legal. Aí eu continuo falando do incentivo dos meus pais. Meu pai, então, que é o incentivador da música, ele queria, né? Ele fala, não, eu tenho certeza, você é cantora, você vai cantar, e eu vou te incentivar, e vamos gravar um CD. Foi uma ideia dele, e eu amei na época, né? Lógico, quem não ia gostar. Mas assim, inclusive ele me obrigava... Eu preciso contar uma mágoa que eu tenho. Me obrigava a comer balas de gengibre. Eu tenho pavor de gengibre até hoje, porque eu ia ser famosa. Sabe o Chitãozinho e Chororó? Que precisavam comer ovo cru? Só que eu, no gengibre, não Era deu certo. bala É de melhor gengibre. ser melhor o ovo. Não, é brincadeira. Ele dizia, você tem que, filha, você tem que cuidar da sua voz, fazer uns exercícios. Ele sempre disse isso. Sim. E me incentivava muito. Então, eu gravei com o Elton, escolhia lá as músicas com ele. Acho que foram umas 5 músicas, mais ou menos. Aí tinha um CD, fiz a capa, sabe? Gente, que legal. E fiquei achando muito legal. E depois ainda cantei mais, cantei em banda. Que foi um período curto também, mas que marcou muito a minha vida e meu pai sempre comigo. E Eu ia falar sobre isso agora, junto. de assim, que você já foi vocalista de banda, né? De 2 bandas, inclusive. E como é que era isso? Você muito novinha, à frente de uma banda e tendo que encarar público. E pra você era tudo bem, né? Que você gostava dessa parte de comunicação, de tal, não sei o quê. Como é que era isso? Não, Ser vocalista de uma banda? Eu acho que eu não tinha muita noção do que eu tava Eu não tinha noção da grandiosidade, assim, de ter uma banda. Porque, na verdade, nem eram as músicas que eu mais gostava. Sim. Acho que surgiu a oportunidade e eu fui. Falei, nossa, que legal, assim. Foi uma época boa, legal, que eu lembro. Não tinha muito, assim, né? Como eu disse, era muito axé. Eram umas coisas que hoje as pessoas olham pra mim e falam, sério, você? Né? Mas não que eu esteja desmerecendo nada. Foi um período muito legal. Sim. A gente chegou uma vez, eu tinha 15 anos, né? Meu pai ia comigo no carro, a banda ia no ônibus, ele não deixava eu ir, porque eu era muito nova, então ia Sim. comigo. A gente foi numa cidade, chegamos lá, assim, no dia seguinte do show, né? Tinha um monte de crianças, fizeram uma fila, assim, pra pegar autógrafo comigo. Meus momentos de Super fama. famosa. Foi bom, foi muito legal. É muito legal a gente poder relembrar, né, com saudosismo, né, dessa época da sua vida, que, assim, acredito que muita gente não saiba disso, né, principalmente depois que você teve essa vida pública de TV, né, muita gente não sabe que você já foi vocalista de banda. Sim, gostava de cantar. Cheguei a tocar algumas coisinhas, assim, em barzinho, uma coisa muito pouca, assim. Eu lembro que quando teve em São Fidélis
que era do Vicente, o restaurante. Peperoncini. Já tô aqui com a Ionara também, formatura. A gente fazia umas coisas assim. Sim. E foram muito positivas, assim. Mas nunca fui profissional, né, gente? Sim. Gosto de cantar, mas não era algo profissional, não. E aí, voltando, né, para o que a gente já estava falando, você ingressou nessa questão de faculdade, de jornalismo e tal. E logo depois da faculdade, você já ingressou na TV? E aí o jornalismo me fez ter que parar com essas outras coisas que eu fazia, né, para começar. Sim. Eu lembro que eu fazia o balé, por exemplo, jazz, e a gente dançava muito. Começou a faculdade, eu tive que deixar. Então, me dediquei totalmente pro jornalismo. Isso é muito importante, né? É uma característica minha, assim, eu mergulho naquilo de uma forma que eu não olho para trás. Então, foi isso. Fiz vários estágios. No segundo período, falei, mãe, eu preciso ir para campus. Mas por quê? Suas irmãs fizeram a vida inteira, foram e voltaram, por que você tem que ir? Não, eu tenho que ir. Eu tenho que ir porque tem estágio. Aí comecei fazendo estágio na rádio da faculdade, que só tinha sábado e domingo. Então, ninguém queria esses horários, eram os que restavam. Sim. Aí fui lá, comecei fazendo estágio. Dali, comecei na TV Cefete, na época, que era ligada ao Futura. Então, eu tive uma experiência muito legal. Eu fui ao Futura algumas vezes. Comecei a entrevistar, a gente tinha uns programas. E pelo estágio, eu fui conquistando. Aí, soube que tinha um estágio na Record. Comecei como estagiária, virei produtora de pauta, depois repórter. Aí até tive que morar em Cabo Frio para ser repórter, que a vaga era lá. Então fiquei também pela primeira vez longe da minha família, né? A família que é muito assim, minha família é muito unida, mas foi bom também, foi um bom aprendizado. E depois voltei e aí tive a oportunidade de apresentar o Tudo a Ver, que era um programa de entretenimento. E eu sempre gostei mais dessa área, porque volta para a cultura, né? E não gostava muito daquelas notícias policiais, aquelas coisas muito... pesadas. E aí fiquei lá um tempão no Tudo a Ver. Depois veio a pandemia, o programa teve que parar. E eu voltei para reportagem. Sim. Foi muito legal, já mais madura, né? Fazendo um trabalho diferente. Já era uma outra época da sua vida, né? Quando você sai do programa e volta para reportagem. Uhum. Você também teve, eu não sei se era um quadro ou um programa que era de culinária, né? Que você apresentava. Sim, teve isso, né? Teve. Eu sempre esqueço de falar dele, que foi um programa gostoso também. Era um programa aos sábados, era o Papeando Sabor. Que eu entrevistava, assim... grandes empresários e sempre com um chefe junto. Sim. E eu aprendi muito sobre culinária, coisas que eu não conhecia, ingredientes que eu não conhecia. Sim. E conversei com pessoas muito legais. E o jornalismo, mais legal do jornalismo é isso, sabe? Porque a gente conversa com pessoas muito simples e pessoas com muita sabedoria, as simples com a sabedoria delas, né? Aquelas pessoas que têm um outro universo, de repente mais requintado, mas que também nos ensinam. Então, eu passei bastante aí por muitos universos mesmo, me ensinou muito. É muito legal essa questão da vida profissional, né? Que é uma coisa que a gente não aprende diretamente na faculdade, porque a gente tem uma outra visão. Quando a gente está na faculdade, a gente tem uma outra visão. Você estuda muita teoria e tal, e quando você vai para a prática, essa vivência é muito gostosa, né? Porque você troca ideias, troca histórias, vivências e conversa. Conhece, como você falou, eu conheci coisas no programa O Papeando Sabor, de que eu nunca nem tinha ouvido falar. Uhum. Isso é muito legal, porque você descobre muitas coisas. E a vida é isso, né? É uma grande descoberta. Isso. E a questão de você nunca perder a curiosidade, né? Quem gosta de arte já tem uma sensibilidade diferenciada, eu acho. Sim. Na verdade, eu não consigo nem imaginar quem não gosta de arte, nem sei se existe isso. Mas assim, quem gosta tem uma sensibilidade. E isso faz a gente ser diferente na profissão que for, né? Eu acho que o que me diferenciou esses anos todos enquanto jornalista, as pessoas diziam isso pra mim: nossa, suas matérias fazem a gente entender o que você tá dizendo, suas matérias são claras. Os entrevistados diziam: você me deixou tão à vontade. E eu acho que era por isso, porque eu olhava no olho do entrevistado, eu deixava ele falar o que ele queria, né? Aquilo que a gente estava conversando antes de começar aqui, de Sim. ouvir o que a pessoa está dizendo, para dali você tirar uma outra pergunta. Sim. Então, a arte muda a gente, né? Transforma, assim, o olhar e o jeito, tudo. Verdade, eu sou muito apaixonado também pela arte, porque eu acho que não sei o que seria de nós sem a arte e a cultura, né?
Acho que é tudo meio que junto e misturado, arte, cultura, educação, tá tudo ali junto e nós não seríamos nada sem esses pilares da vida, né? Na pandemia a gente viu muito isso, né? Verdade, verdade, porque assim, ai de nós se não fosse os artistas, mesmo que pequeno na casa deles para nos entreter, porque a gente viveu uma coisa que eu aparentemente nunca tinha vivido, né? E foi uma coisa assim que perdemos muitas pessoas e aquilo ali era um refrigério pra gente de assim, o cara tá lá, tá cantando. Eles também, né? Acho que Sim. fazia tanto bem pra eles quanto pra gente. Eles, enquanto podendo fazer a arte deles, e a gente que estava recebendo aquele presente que eles estavam dando Sim. pra gente, né? A gente olha pra trás, assim, eu tenho essa sensação de dar uma pena da gente do que a gente estava vivendo naquela época, né? Uma incerteza, um monte de gente, né? A gente não sabia o que... A pessoa pegava a Covid e já achava que podia acontecer alguma coisa, aquela incerteza, aquele momento pesado. E eu digo também, assim, que eu não sei quem não lê o que fez na pandemia, porque os livros me salvaram muito. E de fato, voltou muito a vender livros na pandemia, né? Sim, Teve um verdade. aumento nas vendas, porque, assim, se não fosse a leitura, também não sei o que seria. Música e leitura... Eu queria que você falasse um pouquinho pra gente agora, que você falou assim, da parte boa, né, do que você gostava, da TV e tal, mas eu acredito também que tem, todo o trabalho, né, é uma via de mão dupla. O que tinha de também ruim na parte da TV, né? Porque acredito que essa exposição toda, porque você estava todo dia ali, você era parte da família das pessoas que assistiam o seu programa, né? E aí, como é que era? Que sempre tem o lado bom e o lado ruim, né? Tem. O lado bom é muito fácil de falar, né? Porque as pessoas olham pra você na rua e dizem: Nossa, você tá aqui, sabe? Vem cá, eu quero te dar um abraço, por favor, tira uma foto comigo. E você percebe, assim, às vezes você é a única companhia daquela pessoa. Sim. Eu pensava muito nisso, a companhia de uma pessoa que tá no hospital, né? A companhia... Você tá almoçando e tá vendo aquela pessoa todo dia. De fato, as pessoas me conheciam. Esse lado bom é muito legal, do reconhecimento do público. Mas, por outro lado, você nunca deixa de ser visto. Todo mundo tem aqueles dias que quer ficar ali, mas quietinho, não tá afim de nem conversar, né? Quer ficar quietinho. E isso realmente não é possível quando você tá em TV. Porque você não vai deixar a pessoa... Que às vezes aquela é uma oportunidade para ela gosta tanto de você. Não, hoje eu não quero. Não, né? Eu não... Claro que minha proporção não é desses artistas nacionais e tudo. Mas eu nunca consegui fazer isso. E a sua vida, de fato, fica muito exposta. E aí você fica com um pouco de medo, a sua segurança, né? Sempre tem aquelas pessoas mais invocadas, né? E quando você tem filho, é mais difícil. E o que ficou muito difícil para mim foi a questão de ser mãe e ter que conciliar com o jornalismo. Porque o jornalismo é sacerdócio. A gente tem que se dedicar muito, a gente é jornalista o tempo todo. Quando a gente sai de lá, a gente tá vendo o jornal, porque eu vou e trabalho, aí depois eu vou assistir a minha matéria quando eu chego em casa. E tenho que ficar ali, estudar algumas coisas, né, para você ser um bom jornalista. Então eu não ia a uma reunião de escola das minhas filhas, as minhas filhas não me viam. Muitas vezes eu saía, elas estavam dormindo, ou eu voltava, elas estavam dormindo. Então eu comecei a ter um questionamento, assim, sabe? Eu comecei a questionar muitas coisas, principalmente durante a pandemia. Eu acho que foi quando a gente caiu, sabe, em si, todo mundo. Tipo, Verdade. o que eu tô fazendo? Né? Tô dedicando a minha vida aqui. E quando que teve esse estalo? Um dia eu dei um beijo na minha filha e disse assim: Filha, a mamãe tá fazendo isso por você. Aí eu fui pensando, fui pra campus pensando, o que eu tô fazendo por elas? E ficando longe, trabalhando, mas sem elas me terem ali, né? Então eu falei: não, eu preciso mudar alguma coisa não tá certa. E aí ali você fica ali naquela repetição, sabe? Dando notícias, falando de coisas que às vezes você nem sabe, que vem um texto da redação. Sim. Então você tem que repetir, a pessoa confia no que você tá falando. Fala, mas eu nem sei se eu acredito nisso que eu tô dizendo, sabe? Acontece isso. Sim, sim. Então eu tô aqui colocando a minha imagem, a minha credibilidade pra uma coisa que às vezes nem é isso. Então, eu comecei realmente a me questionar. O que eu vim fazer nesse mundo? Como que eu preciso impactar pessoas? E aí, a primeira coisa que eu pensei, primeiro que eu preciso impactar são minhas filhas. Sim. A infância delas vai passar, então eu preciso mudar. E comecei a me abrir pro novo. Alguma coisa precisa acontecer. E aí, foi acontecendo. Aqui já não é mais meu lugar. Não tô falando mal, não, tá? Sim, porque a televisão sim.
foi algo que me trouxe muitas coisas boas, amizades boas. Hoje eu tenho muita abertura com pessoas influentes, eu conheço muita gente. É isso, é você se respeitar, assim, entender. Chegou a hora de parar. Deu pra mim, né? É. O meu tempo aqui acabou. Isso. Quem sabe num futuro talvez pode acontecer de novo, mas agora Isso. eu preciso parar porque eu preciso dar conta dessa etapa da minha vida, principalmente da vida das suas filhas. Inclusive, você falou muito delas agora. As duas nasceram nessa época de TV, né? Como é que foi essa questão assim de ser mãe e equilibrar toda essa questão aí de TV, barrigão, todo mundo te conhecia, né? As crianças acabaram ficando conhecidas também, mesmo na barriga, ficaram conhecidas através do seu programa, né? Sim, eu encontro até hoje, né? Muitas pessoas que falam, nossa, como a Lavínia tá grande. Eu posto pouco até sobre elas. Sim. Mas de vez em quando eu posto. E aí as pessoas falam assim, nossa, como a Lavínia tá grande, eu acompanhei sua gravidez toda. Então, quando eu engravidei da Lavínia, que é a primeira, eu contei na TV, eu levei o barulhinho do coração. Falei, gente, hoje eu queria contar uma coisa pra vocês. Então, era muito minha vida ali. Era como se, era uma comunidade mesmo comigo, sabe? Eu queria contar uma coisa pra vocês. Ouçam esse barulhinho. Aí, dava aquele barulhinho. Eu tô grávida, eu tô esperando meu primeiro bebê e tal. Então, quando eu saí, foi aquele impacto, porque eu era muito da TV. Meu primeiro lugar na vida era o meu trabalho. E aí eu tive que sair para licença maternidade. Eu quase morri. Meu Deus, eu fui em todos os setores, eu dei tchau pra todo mundo, eu chorei. Aí depois teve a segunda. A segunda já foi num período que eu já tava um pouco, né, em outra fase da vida, mas também tava no tudo a ver. Engravidei de novo. Então, foi legal, mas foi bem... Você tem que estar disposto. Tem momentos, inclusive, eu não sei, não é todo mundo que acredita nisso, mas assim, quando você é de TV e você chega num ambiente que as pessoas te olham, às vezes no dia seguinte eu me sentia sem energia. Então, assim, a energia que vem, você nunca sabe. Você tem energias boas, Parece energias... que sugam suas energias, né, Jana? Então, é um momento, você tem que estar forte, preparado, presente naquilo ali. Foi isso. Entregar, porque assim, essa é o que você tá falando, né? Você, às vezes, você tá bem, mas aí você bate com uma galera que tem uma energia meio... E aí você absorve aquilo tudo, né? Porque é muita gente olhando. Além de equipe, porque também tem essa questão, Diana, assim... todo mundo acha que é só o glamour, né? De estar ali, você chegou toda maquiada, arrumada e vai apresentar um programa, mas não tem a noção do trabalho que dá para chegar até ali, né? Sim. Isso... Porque na prática, sim, você tem que dedicar um tempo anterior ao evento, porque você tem que ir ao salão. Aí ir ao salão se torna um fardo, porque você tem a obrigação de ir ao salão. Você tem que estar bem. E outra, tem dia que você tá com vontade de chorar, você não tem tempo, porque não pode borrar maquiagem. Eu já fui a muitas inaugurações, por exemplo, uma inauguração de uma concessionária e tal. Você tem que estar ótima para fazer aquela cobertura. E às vezes estava num dia péssimo, eu queria chorar, eu estava mal, mas não dava tempo, né? Na verdade, você tem que praticamente viver um personagem para estar ali, né? Na verdade, é isso, né? É isso. Ser independente, você tem que deixar suas emoções todas de lado. E não é bem por aí, né? Eu acho que a gente pode trabalhar tudo ao mesmo tempo, não precisando esconder o que você está sentindo por conta de um trabalho, porque você tem que estar bem. Eu imagino o quanto deve ser difícil para você. E aí, quando você começou a pensar nessa questão de, assim, a infância das minhas filhas está passando e eu não estou vivendo, eu imagino que deve ter a sua cabeça martelado por conta disso, né? Sim, sim. E a gente pensa isso mesmo, tipo, a vida não vale isso. Mas é claro que tem pessoas que conseguem viver isso bem, né? Sim. Eu estava num período que, com duas, ficou um pouco mais difícil. Quando eu engravidei da segunda, eu voltei a morar em São Fidélis. Sim. Porque eu tinha uma rede de apoio aqui. Então, eu voltei e aí eu tinha esse deslocamento de ir para Campos. E voltar. E aí eu comecei a não me alimentar. Ficava mais cansativo ainda, né? Eu não tinha tempo de comer. Não, porque eu tenho que voltar por causa do horário. E eu comecei a emagrecer. Eu me olhava no espelho, eu me via com uma imagem de uma pessoa doente. E eu acho que eu realmente estava ficando, sabe? Porque eu não estava priorizando. E aí um dia, tiveram duas coisas que me falaram assim, realmente você precisa mudar. Eu procurei um primo meu, que é cardiologista, ele é ginecólogo. E eu falei assim, primo, eu queria muito sua ajuda, porque assim, eu não tô conseguindo almoçar.
então será que você não me passa assim um suplemento, uma coisa que eu possa? Ele falou assim, não tem suplemento que substitua, não. Não vou te passar, não posso te passar, você tem que almoçar. Aí eu falei assim, não. Então isso eu não posso fazer. E aí teve outra que eu vi um post da doutora Manuela Azevedo, que foi a que fez um parto das duas. Ela fez um post assim, eu recebi uma paciente aqui que veio buscar qualidade de vida. Ela falou, vim buscar qualidade de vida. Eu falei, e você come o quê? Ah, eu não tenho tempo. E você treina que horas? Eu não tenho tempo. Então você quer que eu te dê o quê? Uma pílula? Qualidade de vida não é um remédio. Vai te dar uma outra vida, no caso. Você vai ter que dar uma... Exatamente. Qualidade de vida é hábito, Sim. né? E quando eu vi essas duas coisas que bateram assim, tipo, acho que realmente não dá mais, né? Eu preciso de qualidade de vida, eu preciso, no mínimo, comer, beber água, que era coisa que eu deixava, não dá tempo, o trabalho é primeiro. E aí fui me abrindo para esse novo. Falei assim, não, eu preciso, senão eu vou adoecer, sabe? Quando você sente assim, daqui para lá eu não passo. E graças a Deus, eu tenho uma coisa comigo, eu falo com a minha mãe que Deus não botou o ingrediente da tristeza na minha receita. Eu não me permito ficar triste, eu não me permito ficar depressiva. Então, quando eu vi, assim, que a coisa já estava andando para um lado que eu ia ficar, porque ninguém é de ferro, falei, não, eu bato no chão e volto. Mas lá eu não fico, lá né? eu não fico. E aí foi isso. Aí de lá foi só subindo, graças a Deus. É isso aí. Diana, agora eu acho que a gente vai chegar num ponto que eu acho muito legal falar sobre você, que assim, seu olho brilha falando sobre tudo, né? Sobre o seu trabalho, sobre as filhas, mas eu acho que esse tema faz o seu rosto iluminar, ficar mais iluminado, que é a leitura, né? Muito nítido a paixão que você tem pelos livros, pela leitura, pela literatura, e isso é muito legal porque muitas pessoas, e eu me incluo nessas muitas pessoas, de que não tem esse hábito de ler. Eu estou tentando criar esse hábito da leitura, porque sigo pessoas e acompanho dessa questão de falar o quanto é bom essa questão da leitura, né? E aí você sempre teve, né, essa questão da leitura com você em todas as fases da sua vida. Sempre fui apaixonada. No período de faculdade, por exemplo, às vezes a aula estava chata, eu ia para a biblioteca, todo mundo da biblioteca me conhecia. A biblioteca também do colégio estadual que eu estudei, fiz formação de professores, também era conhecida. Na época a gente ainda pegava livros emprestados, né? Ai, que fase boa. Verdade. Os novos não vão saber o que é isso. Ai, a gente na biblioteca fazia carteirinha, renovar, ter que entregar. Então, assim, sempre gostei. Sempre li muito. E no período que eu fiquei mais, assim, que eu tava falando agora, que eu tive mais triste, meio perdida, meio sobrevivendo, foi o período que eu parei de ler. Então, quando a gente se perde, a gente deixa de fazer as coisas que a gente ama. Verdade. E quando eu quis voltar, assim, quem sou eu, preciso voltar a mim, eu comprei uma estante, sabe? Eu voltei a comprar livros. Eu vou te dizer assim, eu tô lendo menos do que eu deveria, porque às vezes a gente não consegue sempre. Mas eu tô sempre com o livro na bolsa. Eu tenho sempre uma indicação. E por que eu amo tanto? Principalmente os clássicos, assim, da literatura mundial. Porque é uma terapia. Faz a gente repensar. Faz a gente ser honesto com o que a gente sente, sabe? A terapia faz isso com a gente. Mas por que você sentiu? Por que você fez aquilo? Por que você agiu assim? A leitura, se você fizer uma leitura bem feita, ela faz isso. Então você se coloca no lugar do personagem. Você pensa assim, será que eu faria dessa forma? Será que eu também não agiria assim? É o meu lugar, assim. Eu amo gente, eu amo sair, eu amo conversar, mas eu amo também meus livros, ficar ali quietinha, sabendo, né, de boas histórias. E depois, agora a gente tem a facilidade dos podcasts, dos vídeos, né, que as pessoas falam. Você, depois de ler, ainda ouvir os críticos falarem sobre aquilo. Nossa, sou apaixonada. Muito legal. E você incentiva, né? Eu vejo você incentivar muito as meninas. Você sente que elas estão, assim, já tomando gosto pela leitura? Sim. Elas gostam muito de história. Eu acho que não tem criança que não goste. Na verdade, qualquer pai e mãe que falar assim, vem cá que eu vou ler uma história pra você, eu vou contar uma história pra você, a criança vai parar tudo e vai fazer, né? A gente fala muito assim, que a criança ama o celular. Ai, não sai do celular. Mas por quê? Porque a gente também não sai. Me incluo. Então, mas se a gente fala assim, vamos brincar aqui comigo? Vamos sentar aqui? A criança vai largar e vai fazer. E criar o hábito de contar histórias é muito legal. E é um período que passa, né? Vai chegar uma hora que elas não vão querer mais ouvir as historinhas.
Hoje mesmo, antes de vir pra cá, eu falei, cada uma escolhe um livrinho. Li um pouquinho para uma, li um pouquinho para outra, e elas ficam ali, sabe? Observando a forma com que conta, e se sentem importantes, porque eu tô lendo para elas, né? Sim. Aí até a minha mais velha disse assim, depois eu posso tentar contar essa história, quando você voltar, né? É muito legal isso, né? Porque eu vejo que as crianças, quando ainda não sabem ler, elas ficam muito vidradas no que em quem está contando. E aí, se tiver figura, então, que elas decoram o que o pai, ou a mãe, ou a avó, ou o tio, sei lá, quem estiver lendo, falou, e elas começam a reproduzir aquilo. E isso é muito legal, né? Muito. Porque elas começam a reproduzir essa questão da leitura mesmo, né? Eu ainda não sei ler, mas eu sei que está aqui pela imagem que ela viu, faz essa associação com o que o adulto contou. E vai criando mesmo a personalidade, Sim, né? Vai verdade. também aquilo que faz com a gente, faz com a criança, repensando as atitudes do personagem e tudo. E o que eu mais amo, Ricardo, assim, o que eu fico mais orgulhosa, quando elas falam assim, vou imitar minha mãe, aí pega um livro. Eu falo, ai, que lindo. Eu imagino quão orgulhosa você deve ficar Fico. com relação a isso, né? Porque realmente esse incentivo à leitura desde a infância é muito importante. E a maioria das pessoas não se pega nisso, né? E aí fala, mas fulano não gosta de ler e tal, é um adulto, nunca leu um livro. Mas é o que você falou, é hábito. Se não começar de pequeno, quando chegar vai ter muito mais dificuldade. E eu vejo isso por mim mesmo. Eu não tinha muito isso quando eu era criança, né? E aí hoje eu tenho muita dificuldade e acabo, por não ler, acabo tendo dificuldade em escrever, porque eu acho que isso melhora muito, né, com a leitura, melhora muito a escrita. Enfim, a leitura deveria ser uma coisa assim, obrigatória. O pai e a mãe tinham que serem obrigados a ensinar os filhos a lerem, né? E a nossa atualidade está levando a isso. Não é culpa nossa. É culpa nossa porque a gente pode tentar ir contra, né? Ir contra a maré. Mas a nossa mente se adapta a tudo. Então, a gente vê vídeos rápidos, TikTok, que são engraçados, que dão prazer. Quando você vê, você fica um tempão ali. E você não precisou pensar muito. O livro, ele conecta áreas do cérebro. Você precisa lembrar, você precisa pensar. É uma palavra que você não sabe, você vai... né, faz coisas que um vídeo não vai fazer, sabe? Eu sou muito apaixonada por vídeo também, mas por filmes, eu acho muito legal. Mas para mim não substitui um livro, sabe? E eu acho que a nossa mente precisa disso. A gente tá ficando preguiçoso de pensar. Por que a gente pega um livro e começa a sentir sono? Porque nossa mente destreinou. Então, tudo é treino. Sim. É a gente querer questionar, querer ser mais inteligente, querer buscar alguma coisa. Aí você lê o livro, fala cita uma outra obra que você não sabe o que aquilo quer dizer, você busca lá e vai aumentando sua cultura geral. Eu acredito nisso, assim. O grande desafio de uma mãe, de um pai hoje, é inserir o livro na vida dos filhos. Porque é muito estímulo pro vídeo, né? O digital tá aí a toda hora. E acho que até quando a criança começa tentando muito a cabeça do pai, pega o celular aí, vai ver um desenho, vai ver não sei o quê. Eu nunca fiz isso. Faz, deixa a mamãe comer, pode pegar meu celular um pouquinho. Vai ver um desenhozinho enquanto a mamãe tá comendo, pelo menos. Porque são duas, né? Sim. E com idades, elas têm quanto? Que idade? 6 e 4. Então, rola um videozinho. Às vezes eu tenho preferido até botar na televisão, por conta até... Tem alguns problemas também de visão que acaba acontecendo, né? Sim, né? Então, eu tento. Mas às vezes elas pegam... às vezes pegam da avó, a vovó não sabe dizer não. Quando eu vejo onde ela tá lá quietinha, vendo o celular da vovó. E passa, né? Mas assim, o importante, eu acho que assim, é o equilíbrio. Saber ver o celular, mas também ter essa questão da inserção da leitura desde a infância, né? Isso é o mais importante. Tem uma publicação muito legal, até que tem muito a ver com a gente aqui, né? Com esse podcast, que fala sobre isso. Tire a tela e no lugar da tela dê um instrumento musical pro seu filho. Porque aí se ele tiver que estar entretido com alguma coisa, que esteja com um instrumento, treinando, né? A gente tá perdendo isso, a coisa da perfeição, do treinar para chegar, eu vou conseguir tocar, eu vou conseguir fazer, eu vou conseguir dançar. Tá tudo muito fácil. Ninguém mais quer ter trabalho, ninguém quer ter treino, quer todo mundo fazer na hora. Eu quero ver o vídeo rápido, né? Eu ouço o áudio no vezes 2. Hoje eu recebi uma ligação no trabalho
que era um problema no computador, e o rapaz, eu nem conheço, mas ele me ligou e disse assim, olá, senhora... Eu falei assim, eu não tô conseguindo acompanhar o que você tá dizendo. Aí ele repetiu com calma, o seu computador... E eu disse assim, posso te fazer uma pergunta? Você não tá ouvindo seu áudio no vezes 2? A gente tá, né? Mas é... A gente precisa voltar, ficar mais calmo, né? A ouvir o áudio devagar, a ouvir uma música. As músicas agora, as introduções são menores, a gente não tem tempo, a gente não quer nem ouvir uma introdução de uma música, né? A gente tá sem paciência, na verdade, para tudo, né? É tanta correria no dia a dia que a gente não tem mais paciência, não tem mais tempo, porque a gente acha que assim, se eu for ouvir essa música aqui que tem, sei lá, 1 minuto de introdução, Deus me livre, eu vou perder muito tempo fazendo isso. Então eu pulo a introdução e já caio logo pra letra. E o bom é a gente tentar se adaptar de novo, eu acho. Sim. Eu voltei o áudio pro 1. Eu voltei. Por favor, não gravem áudios longos, porque eu tô ouvindo no tempo normal. Esse negócio de áudio acelerado, dependendo de quem fala, não dá realmente pra entender o que tá falando, Sim. né? Diana, a gente já falou um pouquinho, né, sobre, acho que quase toda a sua história, mas tem uma parte que é muito importante, que é o que você está vivendo agora, né, que foi essa virada de chave, dessa decisão de sair da TV, um mundo totalmente novo, apesar de ser na sua área, né? Sim. Era um mundo totalmente novo que você ainda não tinha atuado, mas que aparentemente está te fazendo muito bem. Isso é bem nítido também, Marcel, a gente olhar para você, que é assessoria de comunicação. Isso. E aí, como é que foi isso? Que você decidiu sair da TV e isso apareceu, literalmente caiu do céu, né, pra você? Foi. Eu acredito muito em Deus, né? Eu acredito que quando a gente pede, Ele dá. Tem gente que acredita no acaso, tem gente que acredita que é o universo, que a gente se abre e tal. Eu acho que a gente tem que se abrir, sim, tentar traçar o que a gente quer, pra gente até identificar o que vem. Mas eu pedi muito a Deus que eu tivesse num trabalho que eu conseguisse estar mais perto das meninas. Mas eu ficava assim, meu Deus, mas em São Fidélis, né? Como que eu vou trabalhar na minha área? Ainda que eu saia da minha área. E aí veio essa entrevista pela Dante Comunicação, que é uma agência grande, que tem grandes clientes. E era para Rio Mais Saneamento, na área de comunicação. E o escritório é em São Fidélis. Então foi realmente um presente. Claro que eu estava preparada também para isso, porque eu estou sempre vendo, é uma área que eu acho muito legal, que é a área empresarial. Toda empresa precisa de comunicação. E uma concessionária, né, que tem 18 municípios, trabalha com um nível de comunicação muito grande, assim, que eu não imaginava, né, que eu pudesse estar. Então, além de eu estar fazendo, eu estou aprendendo muito. Tenho contato com eles, que tem outros grandes clientes. Então, a gente vê, né? Gerenciamento de crise, é uma coisa muito legal. E o próprio saneamento, assim, quando eu pego para fazer uma coisa, eu faço com muita paixão. E eu tenho estado sendo muito curiosa mesmo. Estou aprendendo um monte de coisa, um monte de nomes, já sei como que é, tratamento de água, tratamento de esgoto. E a gente ouve as pessoas também, né? Ouve os colaboradores, cada um numa área. Eu faço jornalismo. O repórter acaba sendo repórter onde vai. Aquele olharzinho sensível, a gente tem que ter, onde a gente estiver. E é isso, e me permite ao mesmo tempo estar perto da minha casa. Eu vou almoçar, em 10 minutos eu estou na minha casa. Almoço com as meninas e volto. Sim. Então, aí na hora do almoço eu faço ali uma atividade de casa, né? Sim. Então me permitiu viver isso com mais tranquilidade. Esse emprego acabou permitindo que você tivesse uma qualidade de vida com as suas filhas, né? De que, assim, mudou de 10 para 100. Sim. Porque Almoçando todo dia. O que é muito importante, né? E aí, assim, você hoje consegue almoçar com suas filhas, fazer uma atividade de escola, participar de uma reunião, porque você chega cedo em casa, né? Não tem esse negócio de se deslocar de uma cidade. E foi tudo casando muito bem, né, Diana? Tipo, você conseguiu sair da TV, foi para essa entrevista, que a sede é na cidade que você mora, com as meninas, e que tem uma rede de apoio, né? Que isso também é muito importante, que a gente não pode deixar de falar dessa questão, assim, de o quão hoje a gente não consegue viver sem uma rede de apoio, né? Quão importante você ter as suas irmãs, a sua mãe, o seu pai, que podem te ajudar,
buscar na escola, levar na escola, fazer uma coisa. Você falou, né, que a sua família é todo mundo muito agarrado, né? Eu convivo com uma parte, né, de vocês. Como é que é isso para você hoje, poder voltar a conviver com a sua família? Porque quando você casou, você morou em outra cidade, trabalhava em outra cidade, né? Como é para você hoje voltar a conseguir conviver com seus pais, com suas irmãs mais de perto? Sim, para mim está sendo muito bom, um grande presente, como eu falei. E eu penso muito nas pessoas que não têm isso. Eu fico pensando quantas mulheres deixam de seguir as carreiras porque não tem uma rede de apoio. Eu não teria feito nem metade do que eu fiz até aqui se eu não tivesse. Né? Eu penso em quantas mulheres ficam, às vezes, em relacionamentos abusivos, relacionamentos ruins, porque não tem quem... Se você não tiver um pai e uma mãe, né, e você não tiver um marido ali, é difícil, né? Então, você acaba deixando com o vizinho. Não tem a quem recorrer, né? Você não tem. Então, assim, hoje eu consigo pegar para mim a responsabilidade de criar as minhas filhas nesse mundo louco. A gente falou de uma parte pequenininha, que são as telas, mas tem um monte de outras coisas. Né? Então, hoje eu consigo mais. A gente não sabe. A gente sempre fica na dúvida, será que eu tô fazendo certo, né? Mas eu tô mais perto, pelo menos, ouço mais, vejo as dificuldades até na aprendizagem, ali acompanhando as coisas da escola, podendo assistir um filminho e conviver com a minha família também é demais. A gente é grudado ao ponto de ninguém pode ir sem o outro saber, a gente avisa tudo, sabe? É muito legal. Mas existe um outro lado também, que eu não posso negar. Tem horas que bate aquela... Ai, eu tô com saudade de uma cidade grande, cara. Eu preciso de cultura, eu preciso de ir numa exposição, eu preciso de um show. E aqui é muito carente. A gente tem muito carente aqui então, na nossa cidade, né? Eu sinto. Eu gostaria de ter um clube de livro aqui, que a gente pudesse se reunir, sabe? Cada um falar do que tá lendo, de ter uma livraria. Como eu queria ter uma livraria... né, de ter mais shows mesmo. A gente olha aquele coreto ali na praça, todo domingo podia ter alguma coisa, cada um se apresentar no final de semana. Então, eu sinto falta. Tem épocas que eu fico meio... Sim. precisando de ver umas coisas diferentes. Mas a minha realidade é essa. E eu vivo bem, feliz com a realidade que eu tenho hoje. A nossa cidade é carente e é uma pena, né, Diana? Porque a gente tem uma quantidade e qualidade de artistas em todas as áreas da nossa cidade e que na maioria das vezes precisam sair daqui porque não tem oportunidades aqui. E isso é uma pena, porque foi o que você falou, tem o coreto, a gente infelizmente não tem hoje um teatro, não tem um cinema, né, equipado, bem feito, que pudesse atender às necessidades da nossa população, tanto artística como pessoal mesmo, de você querer levar as suas filhas, que às vezes elas não são artistas, mas você quer levar, dar cultura, de teatro, de música, de dança, vão né? ter dificuldade até de entender, né? De ter referência, porque não tem mesmo. Exatamente. E, como você disse, você está provando isso aqui com o podcast, né? Que tem gente de todas as áreas prontas para fazer acontecer e às vezes não tem. Mas a gente tem que ir com o que tem, né? Então, você falou, não tem um cinema equipado, podia ter pelo menos um mais ou menos, mas não tem nem isso, né? Um cinema na praça, alguma coisa que poderia ser feita e a gente tem que pensar. Porque não dá para ficar só esperando também, né? A gente tem que pensar. A gente precisa fomentar a cultura, né? De todas, a arte e a cultura, em todas as partes e todas as áreas, né? Acho que a gente precisa também, não só o poder público, mas a população também, porque acontece também, Diana, de assim... ter um espetáculo e a galera não vai. Ah, não, é caro. R$10 o ingresso. Ah, não, é muito caro, é muito isso. E aí, quem faz? Os fazedores de cultura vão desanimando com essa situação. Porque aí você gasta, figurino, cenário, ou se for um show, iluminação, palco, não sei o quê. E aí dá meia dúzia de pessoas que não dá nem pra você pagar o que você gastou pra produzir aquilo. É a falta da cultura de ir, né? É uma bola de neve. Não tem, então as pessoas não valorizam, e quando tem, elas não vão. E... temos que pensar o que podemos fazer aí para mudar isso. Acho que a gente Ainda pode bem tem a Ritmos, que faz várias coisas legais, que produz tanta Verdade, a música gente boa. está tentando, né? A gente está tentando, assim, investir na cultura, trazendo... Inclusive, essa é a proposta, né, desse nosso podcast, de trazer pessoas aqui que já fizeram e que fazem cultura, arte, em todas as áreas, né? Música, dança, teatro, comunicação,
porque tudo é arte, né? A gente às vezes não tem essa noção, mas tudo é arte. Foi o que a gente falou aquele dia lá numa conversa, que assim, tudo que a gente vê é ligado à arte. Sim, é verdade. E que bom, né? E assim, que isso seja difundido. É o que eu falei. Às vezes a gente passa uma vida sem identificar o que a gente gosta. Mas porque a gente não teve uma referência na hora certa. Verdade. Né? A gente precisa ter bons professores que nos apresentem boas obras literárias, bons cantores. Às vezes você tá... Gente, a gente vê pessoas que às vezes numa apresentação tá passando ali, aquilo toca o coração, né? Então, e quem vai pra música deixa de ir pra fazer outras coisas que, né, não são legais. Às vezes a pessoa se acha, tá perdida e se acha. Música e outras formas de arte. Verdade. Diana, eu quero te agradecer. Foi muito legal contar um pouquinho da sua história profissional e pessoal, né? Que acredito que muita gente, como eu falei, não sabia dessa sua parte aí de vocalista de banda. Muita gente vai ficar surpresa com esse segredo que a gente contou aqui, né? Que muita gente não sabe. Principalmente a galera que te via na TV, talvez não sabia dessa área da sua vida. Vou ficar sozinha, é de ladinho, E- eu me acho. Tinha muito, então, né? Tinha, nessa Era época. essa pegada aí de axé. Eu imagino você no palco Imagina, cantando. não, você não imagina. Mas é isso, Diana, muito obrigado. Foi muito legal bater esse papo contigo, porque assim, você já foi e ainda é voz da nossa cidade, né? Você, além de ser voz da nossa cidade, você levou a nossa cidade, porque é muito bacana de ver. Eu assisti alguns programas seus e você sempre teve prazer em falar que é de São Fidélis, e isso é muito legal, a gente ir para outros lugares, mas dizer da onde a gente é, da onde as nossas raízes são, né? E isso era muito nítido em você, toda essa questão de arte, cultura, comunicação, o amor que você tem pelos livros, é uma coisa que você não precisa falar. A gente fala nessas coisas e os seus olhos brilham, o seu sorriso é diferente quando tá falando sobre arte, cultura, leitura. Muito obrigado, foi um prazer para mim estar aqui com você, que é da área da comunicação. Confesso que eu estava bastante nervoso com Parece tão maravilhoso entrevistando. Confesso que eu estava um pouquinho nervoso com essa questão de entrevistar uma pessoa que é da área da comunicação, mas foi muito gostoso para mim e é isso que importa, né? De ser prazeroso. Muito obrigado. As câmeras agora estão aí abertas, você pode ficar à vontade, falar com quem você quiser, mandar beijo para as meninas, pode ficar à vontade. Muito obrigado. Beijo, Laísa. Não, eu quero dizer só que eu que tava nervosa, porque a gente sabe entrevistar, mas a gente não sabe ser entrevistado. É sempre mais difícil. E assim, isso que você falou agora é só pra gente finalizar, né? A gente tem que ter um equilíbrio de não ser, nem fingir uma realidade que a gente não tem. Você falou sobre ser de São Fidélis. Eu sou daqui e essa é a minha realidade. Eu nunca quis mostrar nada diferente pra ninguém. E, ao mesmo tempo, ter orgulho, assim, de onde a gente veio. E não ter vitimismo. Porque eu sou do interior, porque eu não tenho chance. É pegar e fazer. É trabalhar, né? Mostrar pra você mesmo que é capaz. Passar por essas questões aí que parece que são barreiras, mas não são. Todo mundo é capaz de fazer tudo o que quiser. Desde que treine, desde que seja feliz, que coloque sua alma no que faz. E é isso. Um beijo para todo mundo de São Fidélis. Um beijo para os meus telespectadores que não sabem onde eu estou. Eu estou aqui quietinha, cuidando das minhas filhas. E obrigada mais uma vez pelo seu convite. Um beijo para todos da Ritmos que estão arrasando na cultura fidelense. Diana, relembrando seus tempos de cantora, né? Eu acho que a gente não pode terminar essa conversa sem você dar uma palhinha. Então agora, gente, eu vou chamar o Elton aqui pra tocar, né? Porque eu, infelizmente, ainda não toco violão, mas vou aprender um instrumento. E a gente vai terminar essa conversa, esse bate-papo, que foi muito bacana, com um número musical de Diana Ribeiro. Com o Ricardo. Vamos lá. Diana, obrigado por ter vindo, tá? Foi um prazer ouvir um pouco da sua história aqui. Nem sabia que você cantava no Arsenal. Fui saber aqui hoje, né? Uma banda que eu participei durante 9 anos, mas parece que você foi num outro tempo, assim, né? Foi depois que eu saí. Mas muito legal, né?
Para mim também está sendo um prazer. E você, como eu disse, faz parte da minha história, da história da minha vida, da infância, ali, adolescência. Já fizemos alguns sonzinhos Isso, aqui. já fizemos sim. Vamos fazer agora de novo, né? Bora. Pra matar a saudade. Vamos lá? Na Bruma leve das paixões que vem de dentro, tu vem chegando pra brincar no meu quintal. O meu cavalo, peito no cabelo ao vento, e o sol clarando nossas roupas no varal. A voz do anjo sussurrou no meu ouvido, eu não duvido, já escuto os teus sinais, que tu virias numa manhã de domingo. Eu te anuncio nos sinos das catedrais. Tu vens, eu já escuto os teus sinais. Tu vens, eu já escuto os teus sinais. Lala Show de e Isa bola. amam essa música, é delas. Amei, gente. Então, galera, tenho certeza que vocês não sabiam de algumas curiosidades que contamos aqui da vida da Diana. Então você que gostou, curte, comenta, compartilha, venha pra Ritmos, entre no ritmo você também.